Salve, rapaziada! Estão preparados? Vamos abrir conta? Bom, iniciaremos agora o estudo de integrais múltiplas. Para isso, é necessário que você esteja dominando tudo que for referente à integral de uma variável. O que veremos é que integrais múltiplas se resumirão a processos iterados de integrais simples de uma variável. Dessa forma, nós iremos resolver integrais múltiplas por etapas. Para isso, iremos sempre tratar de integrais iteradas, que são integrais desse tipo, onde nós temos o envolvimento de mais de uma etapa na hora da resolução dela. Aqui, por exemplo, na questão 13 do livro do Stuart, página 886, nós temos essa questão a ser resolvida, que é uma integral iterada, onde nós temos aqui uma integral que será resolvida em duas etapas. Numa primeira, eu tenho uma integral interna na variável θ, onde eu encontrarei como resposta uma função de r, que por sua vez deverá ser integrada finalmente na variável r. Então, estou partindo do pressuposto que vocês já dominam técnicas de integral com uma variável. Se esse não for o caso, é bom correr atrás e é bom dominar essas técnicas, porque senão nós iremos nos engasgar muito por aqui. Então, vamos à resolução desse item aqui. Então, inicialmente, nós iremos resolver essa integral que está lá fora. Ou melhor, que está dentro, que é a integral de 0 até π da função r vezes seno ao quadrado de θ dθ. Bom, o que nós sabemos sobre esse tipo de integral? Lembra, a variável aqui é a variável de integração θ. Então, o nosso r ele é uma constante. E toda vez que nós temos uma constante sendo integrada, ela sai fora do sinal de integração. Então, aqui nós obteremos como resultado r vezes a integral de 0 até π de seno ao quadrado de θ dθ. Para resolver essa integral aqui de seno ao quadrado de θ dθ, é necessário se apelar para uma identidade trigonométrica. A partir dessa identidade trigonométrica é que nós iremos resolver. Estou falando da identidade que diz que seno ao quadrado de θ é igual a 1/2 menos cosseno de 2θ sobre 2. Ou então, de uma maneira mais simplificada, como sendo 1 menos, onde aqui iremos recorrer à identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Bom, feito essa intervenção, nós iremos substituir a expressão seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Só que esse 2 que aparece aqui dividindo todo esse numerador é uma constante. E como já sabemos, ele irá para fora do sinal de integração. Então, ele passará a dividir o r. Então, o resultado disso é igual a r sobre 2 vezes a integral de 0 a π dessa função na variável θ. Repetimos r ao quadrado. Vamos agora partir para a integração. Está lembrado, né? Integral de uma constante é igual a quanto? É igual à própria variável. Integral de 1 é a variável θ, é θ. A integral do cosseno de 2θ. Qual é a função cuja derivada dá cosseno de 2θ? A resposta é seno de 2θ. Está faltando alguma coisa? Experimenta derivar essa função. Quanto é que vai dar? Vai dar cosseno de 2θ vezes 2. Portanto, o fato de ter esse 2 sobrando nos obriga a ter que dividir por 2. Preservou-se o sinal. Então, a integral, a primitiva de 1 menos cosseno de 2θ é θ menos seno de 2θ sobre 2. Agora, os limites de integração dizem que o θ varia de 0 até π. E aqui nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, que diz que nós teremos como resultado dessa integral
a primitiva aplicada no limite superior menos ela aplicada no limite inferior. Ok? Então resolvemos r sobre 2. Vamos lá. Substituindo aqui no lugar do θ. Π menos 0, são os limites de integração, né? Menos seno de 2π sobre 2 menos seno de 0 sobre 2. Então, r sobre 2 vezes essa diferença é π. Bom, o seno de 2θ é igual ao seno de 0. E ambos são iguais a 0. Portanto, aqui só dá 0. Resultado, essa integral na variável θ é igual a π vezes r sobre 2. Então, voltamos à nossa integral. E aqui nós colocamos a resposta obtida lá. Então, nós teremos que a integral de 0 até 2, essa integral dentro do parênteses já foi resolvida, e ela vale π vezes r sobre 2. Deverá ser integrado na variável r. Dessa forma, nós temos aqui que π sobre 2 é constante. Jogo fora da integral. E depois eu integro a variável r sozinha. Quanto é que é a integral da variável r? É r ao quadrado sobre 2. Lei do expoente, né? Faço a integral variando de 0 até 2. Segue daqui que o nosso π sobre 2 é igual a, vamos lá, aplicamos a integral no limite superior menos ela no limite inferior. Então, nós ficaremos então com 1/2 de 2 ao quadrado, que é 4, menos 0. Portanto, ao resolver essa multiplicação, nós ficaremos com 4 vezes 1/2 vezes π sobre 2. Então, o resultado disso é simplesmente π. Então, a nossa integral iterada, que foi uma integral em 2 etapas, resultou, então, em π. Ok, o próximo passo, então, iremos para a questão número 15, onde aqui nós não temos mais uma integral iterada, por enquanto. O que nós temos é a integral sobre uma região R. Esse R é um retângulo, porque é o conjunto dos pares ordenados, onde o x fica fazendo uma varredura de 0 até π sobre 2, aqui está a variação do x, e o eixo y faz uma variação de 0 até π sobre 2 também. Então, quando essas variáveis fazem essas suas varreduras em seus respectivos eixos, nós iremos preenchendo todos os pontos desse retângulo, que na verdade neste caso é um quadrado, além do seu limite também, além do seu bordo, da sua fronteira. Portanto, essa integral sobre uma região R é a integral sobre um retângulo. Trata-se de uma integral dupla. E o que diz o teorema de Fubini sobre isso? Lembra o teorema de Fubini dos vídeos anteriores? Vai dizer que a integral sobre um retângulo pode ser escrita a partir de integrais iteradas. São aquelas integrais em várias etapas, nesse caso em 2. Onde a ordem das variáveis de integração não importa, desde que a função seja contínua no retângulo. A integral sobre o retângulo é escrita a partir de integrais iteradas e a ordem é irrelevante. Eu posso fazer dy dx ou dx dy. Então, vamos à resolução da nossa questão. O que temos aqui é, de fato, uma integral sobre um retângulo. E o retângulo está aqui. Então, como é que iremos escrever de acordo com o teorema de Fubini? Então, partimos para a nossa resolução. Aqui, escrevendo essa integral dupla a partir de uma integral iterada, nós temos, então, a integral, vamos colocar aqui 0 a π sobre 2, da integral de 0 até π sobre 2, da função, que é seno de x mais y, dy, depois dx. Eu escolhi, e aqui tanto faz, né? Porque pela própria questão mostra isso,
eu escolhi primeiro fazer a integral em y e depois é que calcular a integral em x. Só fique atento que quando nós resolvermos isso aqui e substituir nos limites de integração, a variável y vai para o espaço. Fica uma função só na variável x, e aí eu resolvo exatamente como eu resolvi as integrais em x lá no cálculo 1. Então, primeiro passo, resolva a integral de dentro. Vamos colocar aqui. Pode ser aqui. Então, fica a integral em y, tá? De dentro é em y. De 0 até π sobre 2 da função seno de x mais y na variável y. Isso aqui é igual. Vamos integrar o seno. Quanto é que é a integral do seno? É menos o cosseno de x mais y. E aqui a minha variável em questão é y, que varia de 0 até π sobre 2. Esse menos aqui, ele não tem a variável y, então não vai sofrer impacto de nada. Então, repito ele aqui fora e resolvo toda a confusão lá dentro do parênteses. Assim, o resultado eu multiplico pelo sinal de menos. Teorema fundamental do cálculo. Aplico no limite superior, menos ela aplicada no limite inferior. Então, fica cosseno de x mais o limite superior, que é π sobre 2, menos ela aplicada no limite inferior. X mais y igual a 0. X mais 0 é igual a x. Ficou assim. Igual a menos. Observando aqui, nós temos o cosseno de uma soma. Eu creio que vai ser possível efetuar cancelamentos, então eu vou arriscar desenvolver isso aqui. Cosseno de x mais y. Lembra do cosseno da soma? O cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Até agora, só desenvolvemos o cosseno de x mais π sobre 2. Aí eu tenho que subtrair o cosseno de x, que é outra parcela. Então, efetuando simplificações aqui, ó. Lembra que o cosseno de π sobre 2, que é 90, dá 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui eu fico com essa parcela vai para o espaço, menos seno vezes 1, que é menos seno de x, menos o cosseno de x. Por sua vez, eu faço agora o jogo dos sinais e obtenho que o resultado é seno de x mais o cosseno de x. Então, a minha integral interna, a de dentro, em y, deu como resultado uma função de x, seno de x mais cosseno de x. E aí eu retomo a minha integral, que é a integral de 0 a π sobre 2, só que agora será na variável x. Coloco o resultado do parêntese, que foi seno de x mais cosseno de x na variável x. Agora aqui é só alegria, né? Cálculo 1 puro. Integral do seno é menos o cosseno de x, variando de 0 até π sobre 2. É legal, é interessante colocar aqui a variável, né? Embora aqui seja só uma, mas é bom colocar de 0 até π sobre 2. E a integral do cosseno é o seno, mais seno de x, onde esse x varia de 0 até π sobre 2. Então, isso aqui é igual. Vamos lá. Coloco menos aqui em evidência. Cosseno de π sobre 2. Lembra, limite primitiva aplicada no limite superior, menos ela aplicada no limite inferior. A outra parcela, primitiva aplicada no limite superior, menos primitiva aplicada no limite inferior. Esse mais aqui é por conta desse mais. Agora, efetua as simplificações, substituindo os resultados. O cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90, ele vale 0. E o cosseno de 0 vale 1. Já o seno de π sobre 2
vale 1 e o seno de 0 é 0. Então, dentro do parênteses eu tenho menos 1, que multiplica menos, fica mais 1. E aqui é mais 1. 1 mais 1, quem arrisca? Igual a 2. Então, esse foi o resultado da nossa integral no retângulo. Vamos agora à próxima questão.